E aí tem dois pontos que eu gostaria de colocar para você. Primeiro é o autoconhecimento, como você comentou. Fazer a gestão das emoções é de extrema importância. Sim. É entender por que eu estou com raiva, por que eu estou com medo, por que eu estou me sentindo feliz, porque eu estou sentindo uma grande necessidade de dar afeto. Porque a emoção a gente sabe, é todo a reação química do corpo, né? E aí depois a gente consegue de forma cognitiva entender o sentimento que aquela emoção está nos trazendo, certo? Então, quanto mais a gente entende das emoções, melhor a gente convive. Não dá para dizer que a gente vai viver na felicidade plena, na alegria plena. Quem conseguir fazer isso, eu acho que não está mais entre nós, transcendê-la. Mas é importante que nessa dualidade da vida, a gente compreenda que nos momentos mais difíceis de pressão e estresse, a gente saiba como reagir. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos, onde a gente traz cada vez uma questão, seja de pele, seja de cabelo, seja emocional. Tem muita coisa aí pra gente trabalhar, pra gente conversar. Meu nome é Fabiana Dário, sou médica dermatotricologista. Eu falo que eu sou uma CSI dos cabelos. Eu ajudo as pessoas a desvendarem as suas dores em relação aos seus cabelos e os médicos a desvendarem os segredos dos cabelos. E eu tô aqui com um super amigo, gente, é um cara assim super especial. Nori Lourenço, se apresenta para todo mundo. Lori, seja muito bem-vindo e gratidão por ter aceito esse convite. Gratidão, eu que solicito, né? Porque é muito prazeroso, primeiro, estar aqui com você, falando de um assunto que eu adoro. E, para quem não me conhece, sou Nori Lourenço, Master Coach, Master Trainer, treinador de inteligência emocional, pai, filho e um estudioso, cada vez mais, do desenvolvimento humano para saber o entendimento, né? O impacto que faz em nossas vidas. O nosso autoconhecimento para a minha vida. Aliás, a gente se conheceu nessa jornada, né? Eu acho que faz muito sentido. Tudo que é olhar para dentro, né? Quem olha para dentro desperta, né? Bastante. E eu acho que é esse o caminho. Nori, vamos falar então de emoção, de emocional, desse conhecimento interno. Porque assim, eu sou médica, gente, eu sempre vou puxar para mim, né, o negócio. E eu tenho certeza que o emocional, ele reflete na saúde da gente. Isso para mim tá claro. Como eu sempre falo, eu trato de doenças dos cabelos. E muitas vezes eu falo que as doenças dos cabelos são uma pontinha de um iceberg de situações, de doenças e da parte emocional. Então vamos lá, você que é mestre nisso, né? Vamos puxar para a emoção. Vamos conversar sobre isso? Sem dúvida. O que você comentou é o que eu mais encontro, né? Nós temos que trabalhar muito as emoções. Porque o estresse da nossa vida, né, corrida do dia a dia, ele faz com que justamente a nossa saúde seja prejudiciada. De alguma forma, seja nos cabelos ou em qualquer outro aspecto do nosso corpo, a gente sente o resultado do estresse, dos níveis que, como nós somos cobrados no dia a dia, família, relacionamentos, trabalho, carreira, tudo isso. E aí tem dois pontos que eu gostaria de colocar para você. Primeiro é o autoconhecimento, como você comentou. Fazer a gestão das emoções é de extrema importância. Sim. É entender por que eu estou com raiva, por que eu estou com medo, por que eu estou me sentindo feliz, porque eu estou sentindo uma grande necessidade de dar afeto. Quanto mais eu entendo a raiz dessas emoções, porque a emoção a gente sabe, é todo a reação química do corpo, né? E aí depois a gente consegue de forma cognitiva entender o sentimento que aquela emoção está nos trazendo, certo? Então, quando a gente faz a gestão da emoção, a gente procura entender, nós estamos buscando autoconhecimento, entendendo a nossa história, tendo uma visão do que passou numa determinada situação recente ou bem mais longínqua, que faz com que a gente sinta uma determinada reação e isso pode nos levar ao estresse. Então, quanto mais a gente entende das emoções, melhor a gente convive. Não dá para dizer que a gente vai viver na felicidade plena, na alegria plena. Quem conseguir fazer isso, eu acho que não está mais entre nós, transcendê-la. Mas é importante que nessa dualidade da vida, a gente compreenda que
nos momentos mais difíceis de pressão e estresse, a gente saiba como reagir, a gente se conheça. Porque ao invés de eu chutar a porta, uma reação que eu possa ter, né, de quebrar tudo, por que não canalizar aquela energia para uma concentração, um nível maior de concentração, de dedicação e buscar toda a energia que a gente tem justamente para resolver o problema. Esse é um dos pontos, né? Essa procura pelo conhecimento, pelo autoconhecimento e procurar a gestão dessas emoções. Eu vou fazer 2 apartes aqui. Um é em relação ao estresse. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte, que o estresse ele é necessário. Ele é o que nos fez sobreviver até agora. Então, se um leão aparecer aqui nesse lugar que a gente tem que sair correndo. E é o estresse que vai dar aquele gás para a gente se sobreviver. O que o Nori está trazendo é o estresse em excesso. É o que está acontecendo atualmente com o ser humano. Ele está tendo um grau de cobrança externa e uma autocobrança gigantesca. Então, assim, o estresse... Quando a gente vive num estresse contínuo, a gente tem, inclusive, quimicamente, dentro do nosso organismo, uma liberação gigante de cortisol. O nosso sistema imunológico não funciona como deveria funcionar, então ele para de prestar atenção no que ele deveria estar prestando atenção no dia a dia e fica procurando o leão imaginário. Então acaba que as pessoas vão desenvolvendo cada vez mais doenças autoimunes, cânceres e assim sucessivamente, né? E outra coisa que você falou da crise, vamos colocar assim. Crise significa crescimento. Então, nem toda crise é ruim, é o que você trouxe. É na crise que a gente cresce, né? Focar a energia, fantástico, gente. Focar a energia para a gente buscar o nosso resultado, né? E para a gente aproveitar como aprendizado tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive. Aliás, a vida é uma grande escola. A escola da vida para mim é algo assim fantástico. Adoro viver. E é muito importante isso que você comentou. Toda situação, o mais importante é pegar a parte positiva dela. Sempre há um ensinamento. Sempre. Né? Milton Erickson já falava, né, no veneno está o antídoto. É uma frase que a gente ouve direto, principalmente no desenvolvimento humano. Porque não adianta eu ficar... Aconteceu uma situação terrível. Claro, a gente tem que viver aquela situação, tem que sentir. Mas a situação já aconteceu. E o que eu preciso é entender de buscar um aprendizado, eu não quero mais passar por isso. Ou entender a situação e falar, eu poderia, numa próxima situação, fazer de uma outra forma. Então você está buscando, apesar da situação, uma atitude mental positiva. Perfeito. E isso nos ajuda bastante. Muito. Tudo que a gente foca cresce, né? Tudo que a gente foca cresce. Então, focou no problema, o problema vai crescer. Focou na solução, e quem trabalha comigo já sabe. Trouxe um problema, eu quero 3 soluções. Foco na solução. Mas o problema acontece, né? Agora. Você decide, ou fica no canto, né? Chorando, e aí... Fazendo crescer esse negativo, e aí né? Você perde isso, e você perde todo o tempo que você poderia estar construindo um novo caminho. Sentir a dor, a perda... Faz normal, parte, né? O luto, tem que viver o luto, né? Tudo isso é de extrema importância. Sim. Não dá para ultrapassar, né? Não dá para passar esse processo. Mas eu faço o luto ou qualquer outro processo, mas sigo adiante. A vida continua. Sim. Ela não vai parar nesse conceito, né? E aí, associando isso, é como eu comentei com você. Tem um termo que, para mim... Ele é bom. Depende, né? Depende. Que nem o sextou, né? Acho ótimo o final de semana. Sextou. Claro. É um momento que a gente vai relaxar, vai estar mais próximo da família, aos nossos lazer, ao nosso hobby. O problema do sextou é justamente ele crescer um estresse negativo. Por quê? Se você acorda segunda-feira, pensando no sextou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7 horas da noite, eu vou estar sofrendo todos esses dias para ter prazer, alegria. Só no final de semana. Só no final de semana. É para isso que a gente está aqui. É isso que a gente denomina vida. Mas, Nori, é difícil, às vezes, acordar na segunda. Eu sei, todo mundo tem os seus desafios. Mas se você leva isso constantemente, entra no estágio que você colocou. Do estresse contínuo. Do estresse contínuo. Então, tem que parar e pensar, o que está acontecendo na minha vida que segunda-feira eu já estou pensando na sexta-feira? É a famosa vida prazerosa, quer dizer, eu trabalho, ganho dinheiro, gasto e entro nessa rotina. Não tem nada de errado em você ganhar dinheiro, conquistar os seus objetivos, conquistar seus bens materiais, tudo isso. Perfeito. O problema é ficar só nisso
O tempo passa, né? Mecanicamente, né? Parece até uma máquina, né? A pessoa deixa de viver, né? Quando a gente faz vários, eu e o Nori, a gente já teve a oportunidade de fazer várias imersões juntos da jornada do autoconhecimento, né? E tem coisas que a gente faz para quebrar crenças e para abraçar novas formas de pensar. E eu já vi muita gente falando assim, eu quero ser feliz. E aí toda vez que eu escuto isso, para mim não faz sentido, porque eu, Fabiana, eu vejo a felicidade, eu não vejo felicidade como um pote de ouro no fim do arco-íris, eu acho que é a jornada. Então, a jornada é a felicidade. Então, todo dia você vai ter momentos felizes, momentos tristes, momentos engraçados, momentos amargos, vamos colocar assim, mas todo dia é a jornada da felicidade. Então, eu vejo a pessoa buscando o inalcançável, o pote de ouro no fim. Quando isso aconteceu, eu vou ser feliz. Quando? É aquele primeiro nível, né, do processo evolutivo. A minha felicidade é externa. Sim. Então, uma felicidade externa dura pouco. É a superficialidade. É a superficialidade, né? Então, se a minha felicidade depende do externo, aconteceu qualquer coisa com o externo, e eu não tenho controle do externo. Não. A gente só tem controle interno, né? E 2 pontos em relação a isso que você comentou. Existe um estudo, o estudo mais antigo de Harvard é sobre a felicidade. Ele é de... É a aula mais lotada, né? E o estudo continua, né? Eles pegaram pessoas desde antes da guerra, acho que da Primeira Guerra Mundial, e vem estudando tantas gerações. E o resultado dos últimos anos foi que a felicidade está nos relacionamentos. Olha, interessante. Não está na aquisição, não está no trabalho, está nos relacionamentos. E não precisa ser os relacionamentos, pode ser um único relacionamento. E o outro ponto que você colocou, que eu acho de extrema importância, eu falo isso muito para meus coaches, eu quero um objetivo. Pegar uma pessoa que tem um objetivo, um sonho de chegar, né, numa Olimpíada, de chegar a conquistar a medalha de ouro. Claro que aquilo lá é muito importante, é para isso que ele está treinando. Mas toda a jornada é o que enriqueceu ele de chegar. Eu vi uma entrevista do Bolt, ele fala, ninguém vê o quanto a gente, o quanto a gente treina, o quanto a gente soa. Às vezes ele fica muito mais cansado, muito mais exausto do que a competição, porque que é uma coisa rápida, né? Mas ele aproveita cada dia de treinamento na vida dele. A prova é só um resultado. Então a jornada é que nós deixamos de verificar, de analisar, e isso é a nossa história. Aqui que estão as nossas habilidades e as nossas forças. É o que as pessoas falam, nossa, que sorte que ele teve, né? Imagina, a gente não tem sorte. Não tem sorte. Sorte a gente cria, né? Eu acho muito engraçado a pessoa olhar e falar, nossa, que sorte que ela teve. A gente tem a mania de ver só os resultados. Né? E não ver o caminho, né? Até só complementando isso que você comentou, quando eu falei da atitude mental positiva, eu tenho um livro de cabeceira, né? Yes. Que é a MP do Napoleão Hill. Eu adoro. E é justamente essas pessoas que mostram, né, os resultados, Lincoln, Thomas Edison, todas essas pessoas que tiveram sucesso, mas mostra... 1000 lâmpadas, né? Antes de Thomas Edison. Quanta pancada essas pessoas tomaram. E eu estava vendo outro do esporte, eu gosto muito do esporte, teve um jogador da seleção americana, eles estavam reunidos, né, para treinar para os jogos não eram Olimpíadas, mas era um campeonato importante, e ele estava ele estava no mesmo quarto que o Kobe Bryant, que apareceu e tudo. E ele falou, nossa, ele acorda cedo, mas eu vou acordar mais cedo que ele, vou continuar treinando, porque eu quero ter o resultado dele. Quando ele chegou na quadra, quase 5 horas da manhã, o outro já estava suado, já tinha treinado, ia tomar um café. Aí ele falou, é por isso que ele tem os resultados. É por isso que ele tem resultados. A gente não tem sorte. Não tem. Trabalho, esforço. Eu amo a lenda do bambu. Do bambu chinês, japonês. A lenda do bambu, né? Que o bambu, ele demora 5 anos para dar a primeira folhinha, né? O broto aparecer na terra. Mas, de repente, ele cresce metros. Porque durante os 5 primeiros anos, ele estava desenvolvendo raiz. Isso ninguém vê. A gente só vê o externo, né? Eu adoro essa lenda. Toda vez que eu posso fazer essa analogia, eu faço porque faz sentido para mim. A gente passa anos e anos na semeadura, né? A coleta é só o que as pessoas... Colheita, né? Colheita. Quem sabe... Ao vivo é sempre assim, né? Eu fico no português. Mas assim, a colheita é o que as pessoas veem. Mas o que a gente demorou para plantar, para regar, para semear, ninguém vê.
É muito interessante isso, né? E a gente sofre muito, porque todo ser humano compara e julga, não tem jeito. Quando a gente para, o que nós precisamos é, talvez parar, não é parar de julgar, porque você sempre vai estar parando, e julgando e comparando, mas deixar um pouco de fazer isso. Quando vira esse pensamento, fala, deixa eu entender. Por que eu estou julgando, né? Por que eu estou vendo dessa deixa forma? Deixa eu entender a história da outra pessoa. Deixa eu compreender o ponto de vista dela. Porque aí eu vou ter dois pontos de vista. O meu? Eu posso não concordar. Mas, Fabiana, eu vou falar, não concordo com o que você fez, mas eu aprendi dois pontos de vista. E isso enriquece muito. Um termo que eu tirei há muito tempo na minha vida, e por isso eu consegui dar uma evolução, principalmente no desenvolvimento humano, foi quando eu parei de... Eu já sei. Isso criança fala. Adolescente adora falar essa. Entra numa palestra, a pessoa vai falar, não, eu já sei. Pronto, você já fechou os ouvidos. Aí você vai ficar no ambiente, então você vai ficar preocupado com o ar-condicionado, com a luz, com a pessoa que faz barulho. E aí eu coloco sempre um exemplo, em uma das minhas missões, que é, quando você está nesse estágio, significa que você não está mais conectado com a pessoa e você só está pensando no ambiente. Agora, presta atenção e veja como o emocional é importante. Eu te chamo para ir num show de uma banda, de um artista que você adora. A gente chega lá, tá chovendo, você tá com os pés na lama, tomando chuva, tá sendo cotovelo para todo lado, mas você está ali adorando. Por quê? A emoção sobrepôs tudo, então o ambiente ficou em segundo plano, você está num nível melhor. Acima. E é isso você desconecta, né? É meditação, né? Você se desconecta do que está acontecendo. Então, se eu estou num ambiente e estou prestando nisso, eu parei de prestar. Então, eu tenho que parar e falar, opa, se eu não estou tendo mais necessidade daquela informação, não estou conectado, para que eu ficar sofrendo ali? Né? Então, isso que deve ser muito bem aproveitado e analisado. Eu vou complementar, gente. Eu adoro isso daqui. Eu e ele, a gente fica conversando. Julgamento. Vou voltar um pouquinho no julgamento. Eu li um livro que eu gostei muito, chama Mindfulness para Pais. É de uma psicóloga portuguesa, especialista em Mindfulness para pais. Para que nós pais, na hora que estivermos criando nossos filhos, a gente tenha mais atenção plena. E ela fala que o julgamento... Me esclareceu bastante. O julgamento é inerente ao ser humano. Porque na época das cavernas, quando a gente saía, e a gente saía para o meio externo, a gente tinha 3 segundos para julgar o ambiente. E saber se aquilo lá estava inóspito, se a gente ia sobreviver ou não. Se a gente não fosse sobreviver, a gente voltava correndo para a caverna. E se a gente fosse sobreviver, ok, vamos continuar. Mas assim, isso está desde a época mais que ancestral, né? Tá na origem do ser humano. E aí a evolução faz com que a gente tenha a maturidade de olhar uma opinião contrária e tentar entender o outro ponto de vista, porque cada um tem um óculos, né? Sim. Se acontecer uma situação aqui no meio, você vai enxergar de uma forma, eu vou enxergar de outra, e quem tá certo, quem tá errado. São formas diferentes, com lentes diferentes. Em relação ao aprendizado, eu sempre falo para as meninas, porque assim, as minhas meninas, eu falo minhas meninas, né? O meu elenco, né? Quem trabalha comigo, a gente faz muito treinamento. Eu faço treinamento, mas eu ponho elas para fazer também. E muitas vezes elas têm que rever alguns treinamentos que já fizeram. Aí eu falo uma coisa para elas. Gente, a gente é um rio. E a água do rio não é a mesma. Então, cada momento que você está olhando para a água do rio, você está olhando para o mesmo rio, mas não é a mesma água. Então, tudo você vai ver de uma forma diferente. Tem uma história que eu gosto de contar minha. Eu li O Pequeno Príncipe com 15 anos de idade. Achei o livro mais babaca do planeta. Falei, que babaquice, como assim? Aí eu voltei com 30 anos. Eu chorava copiosamente. Eu já era mãe naquela época, casada, mãe, médica. Gente, achei a coisa mais maravilhosa do planeta. Então, assim, somos um rio e cada vez a informação vai entrar de forma diferente. Quem nunca reviu um filme? Gente, o que eu mais faço é ver o filme e falar, meu Deus, olha isso. Reler um livro, eu falo, meu Deus, como eu não enxerguei isso antes. Somos pessoas. Eu falo que hoje é melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje. E assim é o nosso caminho, a nossa jornada. A sua percepção sempre muda a cada instante. Totalmente. Cada aprendizado que a gente tem, ou sensação, emoção, tudo que a gente sente, ela transforma a nossa visão. Eu tenho um exemplo muito claro que eu dou, porque nós somos regidos pelos nossos valores. Mas para você entender o impacto de uma emoção, eu sempre coloco como exemplo, para quem você torceu na La Casa de Papel?
Eu não assisti. Assim, quem não ou era viu... bandido ou era mocinho, Isso, mas todo mundo se comoveu pelos com os bandidos, né? Mas o meu valor é que o bandido deve estar preso. E tudo bem, mas você se conectou com a história, com a emoção. Porque toda vez que a gente está vendo um filme, um desenho animado, porque falam que a Disney faz desenho animado para crianças, né? Criança, a gente é que sabe. A gente conecta a nossa história com aquela narrativa. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente se transporta e começa a trazer tudo que a gente está ouvindo, vendo, para a nossa vida. Então, como você comentou, conforme a gente vai evoluindo, criando a nossa jornada, a percepção muda. Graças a Deus que muda, sim, né? É um processo de evolução. Eterno. Sem dúvida. Nuri, eu quero te agradecer a sua presença aqui, porque foi, assim, extremamente rica. E eu sei que mais convites. Se prepara, porque vai ter mais convites aqui, viu? Queria que você se despedisse das pessoas, deixando uma mensagem. Eu acho que a mensagem que é mais importante que eu usei para a minha vida toda é: acredite em você. Sempre vai haver os nãos, os desafios, as pedras no caminho, sempre vai existir a dor, tudo isso. Mas a gente precisa entender que isso faz parte da nossa jornada e que cada vez que a gente procura, cada vez que a gente busca os nossos sonhos, os nossos desejos, né, visualizando o futuro, a ação deve ser formada hoje, com todo o aprendizado que nós tivemos em nossa história. Eu tenho gratidão por estar aqui, participar com você e fique à vontade, estarei quando você me chamar. Muito obrigada mais uma vez. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês assistindo o nosso podcast. Espero que tenha tocado um pouquinho o coração de cada um de vocês, porque eu acho que sempre tem um aprendizado, como a gente acabou de falar, né? Meu nome é Fabiana Dário, eu sou dermatotricologista, eu falo que sou a CSI dos cabelos. Eu ajudo médicos e pacientes a desvendar os segredos dos cabelos. Queria convidar vocês para acompanhar a gente em todas as mídias sociais e espero vocês no próximo podcast.